amigos da Márcio Canto Consultoria, eu gostaria de apresentar para vocês hoje a Cláudia Lolita. A Cláudia, para quem não sabe, é uma contadora, ela também é coach, mas isso ela vai contar para vocês. Na verdade, o que eu vim fazer aqui é entender um pouco melhor do como que a gente faz esse novo normal, como que a gente vai se adaptar a esse novo normal. Então hoje a gente vai falar com a Cláudia e a gente quer passar esse conteúdo para vocês aqui com muito carinho. Queria agradecer muito a Cláudia pelo tempo dela, queria agradecer muito a ela por ela estar aqui comigo hoje. E Cláudia, se apresenta para o pessoal aí, conta para eles um pouquinho da tua história aí. Olá pessoal, obrigado por estar com a gente, né? Toda vez que a gente entrega um conteúdo, a gente faz com muito amor, tentando fazer com que esses conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da vida possa cada dia mais estar passando para mais pessoas, e as pessoas possam estar errando menos, acertando mais e empreendendo, né? Uma vida de empreendedorismo. Então, uma vida que eu amo, uma vida que eu acredito, é uma vida que eu estudo todo o tempo da minha vida, eu estudei para isso. Cláudia, e assim, quem é a Cláudia? O que a Cláudia fez até hoje para chegar aqui como a CEO da CLAC Contabilidade? E assim, a gente já se conhece há uns bons anos. Para ser franco, você foi uma das minhas primeiras clientes nessa parte de marketing digital. Eu te agradeço muito por isso. A gente se encontrou lá, sei lá, uns 10 anos, 11, 12 anos atrás aí. Fizemos um trabalho junto que naquela época era presença digital ainda, ninguém entendia muito bem como é que a gente ia, para onde a gente ia. E a CLAC já tinha um olhar lá focado no futuro, já tinha aquele olhar no futuro. E assim, de lá para cá eu venho acompanhando o teu trabalho, você já me indicou para alguns clientes, eu te agradeço muito por isso. E assim, é muito bom ter você aqui hoje comigo. Então eu queria saber um pouquinho mais de quem é a Cláudia, o que a Cláudia fez na vida para poder chegar nesse momento hoje dentro da CLAC. A Cláudia é tanta coisa, a Cláudia é uma inquieta. A Cláudia é contadora, empresária contábil há 24 anos, que é CLAC tem 24 anos. Eu sou advogada, eu sou perita judicial, eu sou corretora de imóveis, eu tenho 4 pós, mais de 250 cursos, seminários diversos no meu currículo. Eu sou mestranda em ciências contábeis, eu sou coach, eu sou mentora, eu sou uma estudiosa. Eu amigo meu disse uma vez que eu precisava fazer um curso de APA, porque a APA demora 25 anos e eu vivo estudando. Eu estudo todos os dias. E a CLAC é um sonho que a gente teve, né? Apesar que eu fui um pouco empurrada para conseguir, para poder abrir a CLAC, para poder inaugurar a CLAC, montar a CLAC, porque eu era contadora da Telecred, não sei se você lembra disso, e a Telecred entrou em liquidação extrajudicial. Por isso, o cuidante, que era o funcionário do Banco Central, ele gostou muito do meu trabalho, acreditou no meu potencial. Ele falou: Cláudio, eu acredito em você, mas eu vou ter que deixar isso aqui, porque eu estou te cuidando e eu preciso deixar. O que eu faço? Eu quero te dar uma ideia. Eu quero que você monte um escritório de contabilidade. Eu acho que você tem potencial, você é escritório, você é listada. E eu fico 6 meses com você, te ajudando com a Telecred, que é o seu cliente. Depois eu vou fechar a Telecred. E você voa, conquista teus horizontes. Vamos? Aí eu fui e montei uma sala de Francisco Sá, que ainda passava carro, né? Lembro, cara, era aberto. Hoje a gente chama aqui em Teresópolis, a Francisco Sá, de Calçada da Fama, que na verdade fecharam para o trânsito, né? E aí é uma rua que tem os comércios do centro da cidade. E assim, eu estou explicando isso, Cláudio, porque a gente vai falar aqui para o Brasil inteiro. Então as pessoas não conhecem muito bem Teresópolis. Então eu estou explicando esse contexto para que as pessoas entendam. Então assim, quem é o Márcio Canto? Só para me apresentar rapidamente, eu ajudo as empresas a fazerem uma transformação digital usando a metodologia dashboard do marketing para vender mais. E é isso que eu faço, trabalho com marketing e vendas há 13 anos e cheguei aqui com muito sacrifício também.
estudando muito também. E eu digo, se a gente pode dar um conselho para quem está ouvindo a gente, no meu colégio, no Centro de Ensino Moderno, que chama SEM, tinha uma frase assim: estudo é estudo. Aí essa frase, ela resume o sucesso da tua vida. Se você estudar, você vai chegar onde você deseja. Caso contrário, sem estudo, sem entender, sem buscar conhecimento, sem se dedicar, sem ser perseverante, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, para que a gente comece aqui a nossa conversa, eu venho acompanhando a CLAC já há muitos anos, desde que eu trabalhei para você, e eu venho vendo que a CLAC ela evoluiu digitalmente ao longo desses anos. Eu venho acompanhando teu crescimento. Como que você conseguiu fazer aí para que a CLAC chegasse na maturidade digital que ela tem hoje? Olha só, são passos a passo, né? Não é assim tão fácil de fazer as coisas. Muitas vezes também, o que acontece? Eu acho que toda mudança, todo negócio, todo empreendedorismo, ele tem que partir do empreendedor, né? Tem que ser de dentro para fora. Não pode ser uma mudança imposta, não pode ser uma mudança que o meio quer, porque minha mãe pediu, o meu marido desejou, a minha esposa desejou. Não é por isso. Você tem que partir de você, tem que ter essa necessidade dentro de você para que você consiga trilhar seus horizontes. Aí com isso, né, a gente vai empreendendo. Quando é que eu acordei para esse mundo digital no escritório de contabilidade? Eu acordei, na realidade, em 2017. Acordei tarde. Foram muitos anos depois, em 2017, que eu disse: gente, a minha empresa é super bem sucedida, eu tenho ótimos clientes, tenho uma equipe legal, trabalho com o que eu gosto, mas eu acho que tem algo mais aí faltando. Tantos cursos que eu ia, tantas palestras, só está faltando alguma coisa. O que está faltando? Aí eu fui num evento chamado Big Conference, e lá eu vi que o que estava faltando, além dessa mudança interna, era toda a reestruturação da minha empresa. Eu precisava preparar a minha empresa para que ela entrasse no mundo digital. E essa preparação, ela vem de diversos caminhos, né? É um processo. Você tem que ter ótimos sistemas no mercado, você tem que ter ótimos equipamentos, porque se você não tiver um equipamento, uma rede integrada, né, um sistema de internet muito bom que você esteja utilizando, se esses sistemas não forem de ponta, não forem de boa tecnologia, você não consegue. Muito treinamento com a minha equipe, né? Fundamental, né, Cláudio? Não tem como você. Eu hoje na minha empresa, eu tenho uma sala, eu não sei se eu já te mostrei lá, eu tenho uma parte de uma das. Eu tenho 3 salas aqui no centro. Eu tenho 3 salas. Uma dessas 3 salas, metade dela é um centro de treinamento. Por quê? Porque a gente conquistou a ISO 9001 e com isso, também sou a única empresa em Teresópolis contábil. Com ISO 9001. Não tem outro. Tem franquia, mas a franquia ela apresenta que tem o ISO 9001, mas na verdade quem tem é a franqueadora e ela acaba utilizando o método da franqueadora, não é o meu caso. Né? Então, só uma empresa não é fácil você conquistar isso. Uma sacada legal que eu tive, que eu achei, que eu sugiro para as pessoas é o seguinte: eu tinha uma equipe, e parte dessa minha equipe, ela era assim, muito antiquada, muito, vamos dizer assim, quadradinha, né? Mas são pessoas muito boas, técnicas, pessoas que entendem a contabilidade. Contabilidade é um processo, é um complexo tributário, um complexo trabalhista, fiscal, né, de todas as normas, e estava com 2017, estavam começando a vir para o Brasil, quer dizer, já tinha chegado lá atrás, mas estavam começando os contadores a entenderem que precisava das normas de IFRS. A contabilidade, ela é apresentada nos mesmos moldes e um plano referencial que no resto do mundo. Se você é um investidor de um país que não é o Brasil, você chega aqui, quando você vai olhar as diversas contábeis, informativos contábeis, ele fala na mesma linguagem que é falado em todo mundo. Então, é uma única unificação. Para isso, é lógico, a gente precisa ter treinamento. Então, uma sacada bem legal que eu tive, vendo essa equipe, vamos dizer assim, não usa
Inseriu dentro da tua empresa. Inseri na minha empresa, cara, não sabiam nada de contabilidade, não sabiam nada de contabilidade, mas o que eles tinham? Internet, computação na veia. Sim, tecnologia. Eles nasceram na tecnologia. Eles nasceram dentro da tecnologia. E aí fez uma mescla daquele antigo com aquele novo que estava chegando e juntou uma equipe multidisciplinar e aí tudo aconteceu para o digital. Entendi. Então, aquele fiasco que está converter dentro de todo o município. É isso, a contabilidade ela tem que correr esse fiasco esse caminho por todo o município. Então, não é fácil fazer isso, como eu falei. Eu tenho uma ponta de influência, outra ponta tem a minha equipe, e outra eu tenho a regulamentação da produção, e eu tenho que agregar isso tudo, né, e fazer com que todos entendam a metodologia que eles têm implantado. Entendi. Então, foi um árduo, mas eu consegui. E eu também criei, quando eu fui fazer o coach, né, o primeiro coach que eu fiz da Câmara de Ambon, que é um grande instituto, e lá eu tive a ideia de fazer um grupo de planejamento. Porque eu vi que não adianta você ser dono da sua empresa, você ter liderança, se você não tem uma liderança participativa. Ou seja, aquelas pessoas que estão no dia a dia com você, e elas saibam dar opiniões também, se colocar no seu lugar, porque é muito fácil eu falar o que você vai fazer na sua empresa, mas é muito difícil ser você. Passar a cultura do pensamento do dono para quem está trabalhando com você. Isso aqui é uma das coisas mais importantes no negócio. Porque aí quando as pessoas têm o mesmo propósito, isso faz com que você chegue num lugar mais longe, porque ela começa a enxergar não como eu vou embora porque deu o meu horário. Não, eu vou ficar porque eu quero que a empresa cresça. Você tem que fazer aquela adaptação, o antigo, o novo, com você, é uma loucura. Não, com certeza. É uma loucura. Cláudia, a gente tem uma outra coisa aí de coincidência nesse momento. Eu já vinha há 10 anos fazendo marketing, né? Fazendo site, sendo web designer e tal. E em 2017, eu acordei no meio da noite e falei assim, eu preciso mudar alguma coisa. E aí eu entrei no site da Resultados Digitais, que é uma empresa que tem uma ferramenta de automação de marketing. E aí estava tendo um evento em Florianópolis para 8 mil pessoas. Eu falei, é esse evento que eu tenho que ir lá. E aí eu fui e comprei um ingresso VIP, porque eu queria conhecer todas as áreas, queria entender tudo. É isso aí, é RD Summit. O nome do evento é RD Summit. Então assim, o que acontece? Fui nesse evento, só que eu já cheguei lá como parceiro. Eu vim aqui, prospectei 20 clientes, fechei 3 negócios sem saber nem o que eu ia entregar para os meus clientes. Eles também não sabiam, a proposta era... A proposta para eles foi assim, você paga a ferramenta, eu trabalho de graça porque eu preciso aprender a usar a ferramenta, tu precisa da ferramenta e em algum momento isso vai te ajudar. Vamos nessa? Aí o cara, vamos. Então vamos embora. Cheguei lá como parceiro, visitei todos os lugares, consegui entrar na área de parceiros, fui na ACAT, que é uma incubadora de empresas, de startups, que é uma das maiores incubadoras do Brasil. E daí consegui entender um pouco mais sobre o que era inbound marketing. Falei, resolvi meus problemas, né? Cheguei em Teresópolis, inbound marketing, novidade. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a aplicar aquilo nos clientes. E aí eu comecei a entender que eu não conseguia levar, Cláudia, resultado para eles. Falei, eu não consigo entregar resultado. Como que eu entrego resultado? Porque na minha concepção, eu achar um lead, qualquer lead, entregar para você e você se virar e ligar para esse cara, e esse cara não fechou contigo, tu nunca mais fala com ele, isso para mim era inconcebível. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mudar isso, preciso entender como é que isso funciona. Aí você não sabe disso, porque a gente não falou disso. Em 2017, você foi na minha festa de 10 anos, lá no Comari, quando eu fiz a festa de 10 anos, e 2017 foi o ano que você começou com essa parte digital e eu também. Foi depois daquela festa que eu comecei a fazer isso. Bom, moral da história. Eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de metodologia dashboard do marketing. Essa metodologia ela tem 5 pilares. Quais são os pilares? Pessoas,
processos, estratégias, ferramentas e distribuição. Porque com esses 5 pilares eu consigo fazer uma transformação digital em qualquer empresa, utilizando isso que eu falei. Porque para que a gente faça marketing digital, eu preciso entender de pessoas. E eu entendi que eu precisava mudar o mindset dos proprietários das empresas que me contratavam. E eu acho que isso encaixa aqui no nosso papo aqui. Eu queria entender como a gente preparar o nosso mindset para esse novo normal que a gente vai enfrentar daqui para frente. Qual a tua visão sobre isso aí? Então, mas uma coisa só que eu queria tratar já que a gente estava falando, uma coisa muito importante que você falou ali. Além de você criar estratégias do seu negócio, você estiver montando um processo com as pessoas, você tem que, mais importante, olhar o seu cliente. Porque não adianta anunciar altamente tecnológica, de automação, tem que estar preparado, tem que melhorar os sistemas, tem melhor equipamento, e o cliente não me manda documento assim. O cliente não quer receber documento assim. Olha só. Então, isso eu também tive que começar a ver. Tive que tirar alguns clientes que era um papel demais, e estava trabalhando todo o meu processo, sabe? E às vezes são clientes inadimplentes, clientes que não querem nem te pagar e nem te ajudar. Então, eu tive que fazer essa adaptação também, que é muito importante. Você, né? Como você entrega, mas também como você recebe. Então, não é em relação a saber fazer conta, só entregar continha e tributo. Não é isso. É muito mais. Entrego informações, dados, para que esses gestores dos negócios tomem decisões. Né? Na minha visão, só para acrescentar uma coisa nisso que você está falando aí, o que mudou do marketing tradicional para o marketing moderno foi que o foco mudou do produto para o cliente. Então, o marketing moderno, ele tem o foco no cliente. A gente se adequa à necessidade do cliente. Antes, as pessoas pensavam no produto, oferecer o produto. Hoje, a gente pensa em resolver um problema que o cliente tem. E eu acho que é isso aí que faz a diferença do pensamento do marketing moderno, do pensamento de qualquer empresa moderna. Ela tem que pensar com foco no cliente, porque se ela não pensar em resolver o problema do cliente, ela não vai ter um produto que vai satisfazer o cliente. Não sei se isso se encaixa aí no teu pensamento. Então, vamos falar um pouquinho mais lá na frente, né? A gente vai falar sobre o novo, normal, normal, que é novo, normal, que é normal, que é novo, que é novo, que é normal. É o termo que está se utilizando, o novo normal. Então, e falando do mindset, o que é o mindset para mim, para essa mudança, principalmente tecnológica, né? Essa mudança para preparar o novo normal? Eu digo o seguinte: primeiro, você tem que ter uma mudança na sua estrutura mental. Você vai ter uma mudança na sua estrutura mental, há uma necessidade de você ter uma mente progressiva, né? Isso é muito discutido por alguns estudiosos de Harvard, e tem naquele livro Mindset, que fala sobre isso. Então, o quê? Essa discussão mental progressiva é que você esteja preparado para a mudança. Se você não está, se você é o bom de fazer tudo, se você aprendeu a fazer aquilo, você não sabe fazer aquilo, você está numa eterna mudança, numa eterna conquista de resultados. E por isso, você precisa treinar e não querer ser o melhor, mas treinar para desenvolver e pegar o resultado na sua trajetória melhor. Eu estou falando que às vezes a pessoa que pode estar ouvindo a gente vai falar: olha, está falando do jeito que é fácil, não é fácil. Nem para mim, nem para você, Márcio, nem para ninguém. Nem para ninguém. Isso é uma questão de força de vontade, é uma questão de você pegar mentores, você pegar pessoas que têm passado por aquela experiência, que possam te ajudar naquele determinado problema, naquela conduta. Né? Outra coisa, nesse novo normal, é o que aconteceu. Quando é que a gente tem mudanças drásticas? A gente tem mudanças drásticas quando você consegue resultado através de mudanças drásticas, quando ou por repetição ou por forte impacto emocional. Aí você vai dizer assim: eu falei isso até na live, acho que foi ontem, numa live que eu fiz com uma cliente, a Ana Beatriz, no Instagram, e a gente falou sobre isso.
Aí vai falar, pô, mas só tem 2 meses e meio que a gente está em casa, nessa quarentena, nesse isolamento social. Como assim ter mudança, ter impacto emocional? Tão rápido que vai mudar toda a vida daqui para frente. Justamente pelo forte impacto emocional. A gente foi compelido a sair de casa. A gente foi compelido a viver os nossos direitos familiares. Agora que a gente está vendo como é que é, ter criança pequena real, né, que está com seu pai idoso, sua mãe idosa, seu marido, sua esposa, né, sei lá, ficar sozinho. As crianças não podem ir para a escola, tem que ficar em casa o tempo todo. E não é fácil, tá? As crianças, hoje eu estava conversando sobre isso. As crianças estão tocando terror na casa com os pais. Mas, enfim, né? O que aconteceu? Você, com isso, né? Você com esse forte impacto emocional, houveram mudanças drásticas que estão construindo esse novo normal. E o que vai acontecer? Isso não vai voltar. As pessoas são diferentes, as pessoas estão comprando diferente, as pessoas estão dando valor diferente, as pessoas estão agindo diferente, as pessoas estão querendo pagar de forma diferente, as pessoas estão discutindo o preço com base em conhecimento. Então, houve uma diversificação enorme de propostas, de produtos, de mercados digitais. Então, é uma mudança drástica. Houve uma forte impacto emocional. Medo da morte, né? Luta pela vida, o controle do governo sobre o cidadão. Isso tudo é muito forte para a gente. Eu chego aqui, a gente que está em Teresópolis, está com lockdown, é uma discussão danada do que é lockdown, o que não é, então dizendo que o voto não é esse, a gente vai ficar mais. E na lei está lockdown social, é isso que a gente está dizendo. E nesse lockdown a gente está sendo compelido, só podemos sair em noções de atividades essenciais, só pode sair com o CPF para o IPA. Nos dias pares e ímpares, né? Que para quem não sabe, dias pares e ímpares, as pessoas saem com dia par, CPF final par. Dia ímpar, CPF final ímpar. E para concluir o seguinte, a mudança da postura. A gente muda, né? Por exemplo, era tão interessante que eu tinha uns clientes que falavam que mesmo com essa mudança tecnológica na igreja, na classe e tal, falavam, não, a reunião tem que ser presencial. Eu tenho que te ver. O negócio é olho meu bigode olho no olho. Hoje a gente está olho no olho digital. Como a gente está se sentindo bem, está vendo que isso é muito produtivo. Eu, para fazer uma reunião, eu tinha que pegar um trânsito, aí tem o início da conversa, né? A gente vai entrando para poder entrar na conversa, aí tem que oferecer cafezinho, tem que oferecer bolinho, tem que oferecer biscoitinho, e hoje em dia não tem mais isso. É muito mais rápido, né? Tudo muito rápido, contado, com tempo contado, e olha só, interessante. E a pontualidade das coisas, já como é que mudou a questão da pontualidade? É verdade. A gente marca e tá lá. Porque a gente só sentar em frente ao computador. Tem os paulistas que fazem isso, né? Porque os paulistas têm muito atraso por causa do trânsito. É verdade. Então, há uma postura mudando muito a postura. Isso você tem que estar ligado. Você sabe o que acontece, você não está ligado, a empresa morre. Morre junto com você. Porque o seu público morreu. O seu público não é mais aquele que você pensou fazer. Então, essa mudança toda tem que partir de fora para dentro, acompanhando o mercado e numa corrida frenética, né? Eu costumo dizer, Cláudia, assim, que hoje o cliente ele não está mais a 10 quilômetros, a 100 quilômetros, a 1000 quilômetros, ele está a um dedo de distância do teu negócio. Então ele está com o dedo no celular, ele está comprando, ele está vendendo, ele está falando com as pessoas. Então assim, eu vejo essa mudança como uma mudança que ela veio para ficar, mas também o ser humano tem disso, a gente é muito volátil no pensamento, mas a gente tende a voltar para o que a gente era. Então, em algum momento, a gente vai voltar a fazer, ninguém vai abandonar todas as lojas, as firmas, as salas comerciais e trabalhar de casa, porque trabalhar de casa é maravilhoso. Não é essa mudança, não é esse normal que a gente vê. As pessoas já estão loucas para ir para rua. O normal que a gente, o novo normal... esse novo normal que a gente vê é a mudança de pensamento, é a mudança de foco, a mudança de entendimento,
tiveram que testar o home office, tiveram que testar fazer reuniões em casa, tiveram que testar vender de casa, tiveram que testar fazer as reuniões com várias pessoas ao mesmo tempo numa telinha. Isso ajudou as empresas a entenderem o que eu vejo aqui na minha área de marketing de vendas. Essa crise, essa pandemia que a gente estava passando, ela ajudou a acelerar o aprendizado das pessoas, porque o que ia demorar 5, 10 anos para as pessoas entenderem, elas se viram forçadas a entender nesse momento, porque elas precisaram ficar em casa. E muitas empresas não tinham presença nenhuma digital no começo. Tive clientes aqui que falaram assim comigo: Márcio, eu tenho 3 restaurantes, tenho uma despesa de R$13 mil, fora os meus funcionários, e eu não tenho delivery, eu não tenho como vender o meu estoque que está no meu restaurante, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então assim, a gente vai buscar alternativas para ajudar, porque nesse momento eu não estou ali para vender para a pessoa, eu estou ali para ajudar a pessoa a ela sair daquela confusão, e aí depois a gente pensa em vender, porque esse momento de crise, de confusão, não é o momento de tu chegar, toma aqui, vamos vender, toma aqui, meu produto é bom, meu produto é isso. Qual é o lance aqui? O lance é tu ajudar teu cliente, porque depois o teu cliente vai servir de indicador para o teu serviço, porque ele viu que você ajudou ele ajudou ele a tirar ele daquela situação. Mas você está dizendo que a gente está falando disso, não, a gente está falando só de comportamento, a gente está falando de ser humano, o que o ser humano está fazendo. Muito interessante isso que você está falando aqui também, é que o seu cliente hoje, eu vejo assim, tá? O que eu falo, lógico, não é verdade real, é verdade, né? O que eu estudo, o que eu entendo, o que eu converso, o que eu estou passando é a minha experiência. Então, o seu cliente tem que gostar de você, e ele só vai comprar o seu produto se ele gostar antes do seu produto gostar de você. E gostar, que eu estou falando, é confiança, né? Credibilidade, empatia, saber, pô, eu posso confiar naquela pessoa que ela vai estar comigo, o que ela fala eu acredito, tem lógica o que ela fala, né? Vai me entregar o que eu preciso, quando eu precisar ele vai me entregar o que eu preciso. Isso, no tempo que eu preciso, da forma que eu preciso. No marketing hoje a gente está usando aqui um termo bem interessante. O CPF está vindo antes do CNPJ, porque as pessoas primeiro estão conhecendo as pessoas, se encantando com as pessoas, depois entendendo o que elas fazem e comprando e fazendo negócio com essas pessoas. Então o CPF vem antes do CNPJ. E aí o que é isso? É você criar uma autoridade. É você que é médico, você vai falar sobre o que você fala, você vai falar sobre as coisas que você entende, você vai mostrar a tua autoridade. Ninguém quer ir no médico que não tem autoridade. Ninguém quer ir no médico que não sabe o que ele está falando. Ninguém quer ir no dentista que não é especialista naquilo que ele precisa. Então, não adianta eu ir num dentista que não é especialista em canal, não é especialista em implante, se eu preciso de canal, se eu preciso de implante. Então, assim, todo mundo hoje tem que mostrar a sua autoridade, para que essa autoridade venda o produto dele lá na frente. Eu coloquei aqui como adequar uma empresa tradicional para o mundo digital. Mas acho que a gente já falou bastante disso aqui. Queria que você falasse um pouquinho mais rápido sobre isso, para a gente ganhar um pouco de tempo. E a gente vai passar para a próxima pergunta que eu elaborei aqui, que é: como se adequar neste momento de mudança de cenário para emitir as notas fiscais, para se adequar às leis? Porque muitas empresas não atuavam no digital, ela não tirava a nota fiscal dessa forma que está sendo vendida agora. Então, ela agora, algumas empresas têm uma terceirização da venda dela, e como é que ela faz isso? Como é que isso aí, na tua visão de contadora, como é que as pessoas podem ter esse entendimento de como é que essa lei agora vai funcionar? Na realidade, né, falando dessa parte da tradicional, o que acontece? Deixar de lado. É a mentalidade do vendedor, que eu falei. Você tem que saber como fazer o seu negócio, como vender, como divulgar, escolher o seu público-alvo, ver quem é o seu persona, tem tanta coisa. É fazer um canvas do teu negócio. Ah, não, peraí. Vamos mudar aqui. Eu adoro ver você falando de marketing. Quando você fala de marketing, me encanta.
Pode mandar bala nisso aí. Me explica o que é persona, me explica para quem que eu tenho que vender, me explica o que eu tenho que fazer. É isso que eu gosto, porque quando você fala de marketing, eu consigo entender como que eu tenho que falar de marketing. Então, essa parte eu quero que você se dedique a ela e pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Tá, vamos lá. Eu sou especialista em marketing digital, tá? Tem um canal no YouTube que já tem mais de 12 vídeos. Isso aí é com muito conteúdo, muito estudo falado. Gente, tem vergonha nesse canal. Pode não parecer, mas eu tenho. Então, trabalho, eu fiz curso de oratório, fiz de comunicação, de como fazer vídeo, já estou na terceira mentoria. Assim, cada dia eu maior. Mas vamos lá. Você primeiro ter a sua mentalidade empreendedora. Dentro do seu empreendedor, você tem que montar um canvas, você tem que saber quem são os seus fornecedores, quem são os seus parceiros, quem é o seu público-alvo, o que é público-alvo. São aquelas pessoas, são aqueles clientes que você vai ter que se dedicar, você tem expertise. O seu produto é você construir o seu produto para aquele tipo de pessoa, ok? Então, o seu persona. O seu persona é a pessoa que você identificou dentro daquele público-alvo. Um exemplo, né? Se você falou de médico, eu também tenho segmentação de médico. Então, da área de saúde. É um médico, porque o médico, ele é casado, tem 2 filhos, ele mora no Rio de Janeiro, gosta de marketing digital da área dele, ele é muito estudioso. Então, o que eu estou construindo com isso? Eu estou construindo uma pessoa na qual eu vou produzir conteúdos. É uma pessoa imaginária que você foca para você poder entregar o seu conteúdo do marketing digital. Porque se você começar a tirar para tudo quanto é lado, quem você vai? Então, você tem que escolher montar o seu processo de marketing digital. Aí você tem que construir o seu público-alvo, construir o seu persona. Aí vamos lá, continuando. Só te interromper um minuto. Essa foi a melhor explicação de persona e público-alvo que eu já vi na minha vida. Sabe por quê, Cláudio? Assim, eu sou profissional da área de marketing. Eu preciso explicar isso para os meus clientes. Eu explico praticamente dando esses exemplos que você deu. Mas você tem uma sutileza para falar isso, como que isso acontece, como as coisas são e tal. Eu já sou um cara mais direto. Eu viro e falo assim, a persona é aquela pessoa que a gente tem que definir para fazer as campanhas de mídia paga, para entender qual cidade que eu vou fazer a campanha de mídia paga, qual lugar que eu vou atingir, e se ela ler o livro tal, eu vou buscar pessoas que têm interesse pelo livro tal, para poder fazer uma campanha de mídia paga para ela e tal. Então, assim, a sutileza de explicar o que é uma persona, eu não tenho, eu sou um cara mais direto. Aí eu tenho que aprender com vocês como que eu faço para falar com mais clareza, para que as pessoas entendam o que eu falo, porque às vezes eu falo muito o que é, entendeu? Mas eu preciso aprender um pouco mais e vocês me ajudam muito com isso. Talvez você tenha que dar exemplo. As pessoas só entendem com exemplo. Isso é uma coisa que depois que eu comecei a estudar a mente, é uma coisa que é muito engraçada. Eu sou empreendedora contábil, advogado, tá aí hoje estudando tudo que eu tenho que estudar técnico. Porque se você tem uma ideia, foram só, agora quando saiu hoje, 9 medidas de persona. Não é fácil. Você saber isso tudo, você transmite com essa linguagem. Olha, o cliente tem que pensar nos storytellings. Que ele possa tomar uma ideia, ele possa tomar uma decisão, não vou fazer um storytelling se ele quiser. Então, o que acontece? Você tem que dar exemplo, porque as pessoas, que eu estava falando da mente, por que eu falei isso? Porque a mente, ela é sabotadora. Ela, além de ser sabotadora, ela tem uma zona de conforto dela. Então, quando você está falando sobre alguma coisa que você não tem muito domínio, e que a mente faz, ela te distrai. Aí você acredita que está fazendo uma coisa e a sua mente está lá em outro lugar. Puxando para o outro lado. Você precisa cuidar da sua mente. Por isso, você dando exemplos, você consegue captar aquele interlocutor que está te ouvindo, para que ele possa o quê? Saber qual é a mensagem real que você está querendo passar para ele. Entendeu? Entendi. Eu não sou coach, não sou formado igual você em coach, mas eu fui para uma linha que a gente chama de PNL, Programação Neurolinguística.
Estudei, tive uma oportunidade de conhecer o Dr. Michael Hall, que é um especialista nessa área, que ele desenvolveu a neurosemântica. Ele é o criador da neurosemântica. Tive a oportunidade de conversar com ele, de assistir algumas coisas com ele. E assim, para eu melhorar o meu funcionamento, para melhorar como pessoa, eu tive que, e até para ajudar os meus clientes, eu tive que primeiro mergulhar em mim mesmo, para eu entender quais são essas crenças que estavam me limitando, para que eu pudesse ultrapassar isso e entender como que a gente sai desse caminho e consegue avançar. Então, é isso que às vezes eu sempre falo aqui, por que o primeiro pilar são pessoas? Além das pessoas internas, que são os nossos colaboradores, além das pessoas externas, que são os nossos clientes, nós também somos pessoas e a gente tem que cuidar de nós mesmos. Porque o nosso pensamento é a única coisa, na minha concepção, que pode impedir que a gente chegue no sucesso. Porque quando a gente pensa que vai conseguir uma coisa, a gente consegue aquela coisa porque a gente busca aquilo com toda a força do mundo. E é isso que faz a gente seguir em frente. Se o teu pensamento for fraco, você vai fraquejar no meio do caminho. Então eu acho que isso daí é entender de si próprio e tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, vai fazer com que você avance cada vez mais. E segundo um livro que eu li aí do Walt Disney, o estilo Disney, encantar o teu cliente. Isso é que é importante, porque quando você consegue encantar o teu cliente, você vai entregar para ele muito mais do que o que ele estava pensando em receber. E isso vai te ajudar em várias coisas. Vai te ajudar até para ele te indicar. Mas não que você está encantando ele para ele te indicar. Você está encantando ele porque você quer fazer um ótimo trabalho para ele. Você quer fazer o melhor trabalho possível para ele. E que ele tenha aquilo ali como referência. Que aquela experiência que ele teve seja diferente das outras que ele tem. Eu acho que é aí que está o divisor de águas aí do negócio. Você conseguir tratar o teu cliente como se ele fosse único. Por mais que você às vezes fale com milhares, mas você trata ele como se ele fosse único, porque ele é uma pessoa que você precisa agradar, ele está no foco do teu negócio. Se o teu cliente hoje, aquela coisa que sempre as empresas dizem, eu quero agradar o cliente, mas ninguém faz nada para agradar o cliente. Então, hoje, se o teu pensamento não tiver em agradar o teu cliente, de satisfazer, não é dar tudo que o cliente quer, não é bem assim. É agradar no sentido de você quebrar e superar as expectativas dele, fazendo algo a mais por ele que ele não estava esperando. Acho que é isso que é importante aí. Mas continua o lance da nota, né? A gente parou na nota agora, falar das notas fiscais. Você tem dois tipos de produto, né? Você tem um produto escalável, que é aquele que você não tem contato com o seu cliente, ou seja, o seu produto potencial, muito valor do cliente, um preço muito pequeno, mas que você vai agradar o seu cliente com a entrega do seu produto. Como, por exemplo, o Netflix, né? Você tem uma mensalidade pequena, um produto bom, todo mundo gosta, mas ninguém nem conhece que é dono do Netflix. Que tu ganha na escala, né? Quantos milhões de assinantes não tem? Eu não quero ter, por exemplo, uma empresa escalável. Não quero, porque eu prefiro ter menos clientes, com um ticket médio maior, que eu possa agradar o meu cliente pessoalmente. Conversa, com olho no olho, com tomada de decisão, com dados, informações para tomada de decisão. Então, eu posso, com a minha expertise, ajudá-lo. Capital intelectual, digamos assim. Então, nesse aspecto, a gente precisa escolher também qual caminho que a gente quer pegar. A gente quer ter uma empresa escalável ou a gente quer ter uma empresa diferente no mercado. Então, você tem que escolher isso. Agora, em relação às notas fiscais que você falou, eu fiz um vídeo lá no meu canal, fazer um jabá aqui. Claro. Justamente, aliás, tem dois vídeos, um falando sobre o delivery, né, e a outra falando sobre nota fiscal para e-commerce. Porque o que acontece? Essas pessoas, na realidade, nota fiscal no Brasil, ela já é, pelo menos há uns 5 anos, ela é totalmente nota fiscal eletrônica. Uhum. Né? E nota fiscal eletrônica significa dizer que ela pode transitar pela rede. Então, ela pode transitar pela rede, você vende qualquer produto pela internet. Então, o que acontece? Por isso, nesse vídeo da descrição, as notas fiscais, elas existem de modelo ou para consumidor ou para modelos prestação
de empresas grandes para o consumidor, mas que vai ter remessa, tá? Então, o que você precisa fazer com a sua empresa? Você precisa ou ter um produto, né? Ou fazer essa entrega pela internet. Quando é uma entrega, quando o seu cliente ele tem que escolher o seu produto pela internet, você tem que ter necessariamente um e-commerce. Ou seja, é uma plataforma na qual você vai disponibilizar os seus produtos, sejam eles de serviço ou produtos físicos, e você tem que ter onde o cliente escolhe. Agora, para isso, qual é o grande... Muitas vezes eles só representam ganham uma consignação, eles não têm aquele produto em estoque, eles vendem, quem mediu o negócio, mas quem entrega é quem fabrica. Sim, sim. Ok? Então, você tem que ter um sistema que faça muito bem isso, que vá no seu estoque, produza a venda e que tenha um meio de pagamento inserido. Ou seja, tudo num sistema só. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, ela tem que ter. Não consegue ter um bom e-commerce, não é só ter um bom site. Você fala, mas eu tenho que ter uma pessoa que construa um ótimo site. Muito, não é só isso, isso aí é só o início da história. Você ter um bom site é algo, agora tem toda uma estrutura por trás que é esse sistema do e-commerce. Então é muito importante que as pessoas entendam que possam fazer o seu negócio dar certo e tem que ter essas ferramentas. Okay? Outro dia, por exemplo, eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu comprei uma capinha de celular, né? Tipo essa daqui. E você sabe que chegou o produto pela internet pra mim. Comprei pela internet, chegou em casa. Quando chegou aqui, a nota era expressador de serviço. Como assim? Eu estava comprando um produto e chegou uma nota de prestação de serviço, customização da nota. Brincadeira. Tome cuidado, porque da mesma forma que a gente hoje tem acesso às informações, o governo tem mais. A Receita Federal hoje, ela tem um aparato tecnológico que é invejado por outros países. Então, cuidado. É só como você falou lá no início do nosso webinar, você era só apertar uma teclinha e sabia um monte de coisa. O governo também. Exatamente. Tem uma casinha senha lá do analista que está vendo, pouco sabe a história da vida toda, né? Verdade. Então, tome cuidado com isso. Saiba o que você está fazendo, as transações, pense no seu negócio, para que ele possa fluir e você consiga atingir os resultados que você deseja. Tá? Chegando aqui no momento final aqui do nosso webinar, tem umas coisas que eu gostaria que você falasse da tua empresa, que eu acompanhei aí, e que você tem o foco, assim, bem definido, de trabalhar por nicho, de segmentar a tua empresa, de fazer com que você atenda o teu cliente de forma especial, como você falou aí. Isso daí é como você falou. Teu site é um pedaço do que é uma transformação digital. Ter uma ferramenta de automação de marketing que te ajude a identificar quem são os clientes para depois você vender para eles é uma outra parte também do negócio. Ter presença nas redes sociais também é uma outra parte do negócio. O marketing ele tem tantos nuances que você tem que fazer um somatório para poder ter um resultado satisfatório, que as pessoas se confundem o que é marketing digital, o que é marketing, tem tantas pessoas que acham que chegar na rede social e botar um produto lá com preço mais barato é fazer marketing digital. Até é fazer marketing digital, mas não é o todo. Você tem que entender um pouco mais além. A gente hoje está um pouco mais além. Tanto que você entra na internet, faz uma pesquisa sobre algum produto, daqui a pouco começa a aparecer um monte de produtos para você na tua frente. Por que isso acontece? Porque por trás disso tem uma empresa que está pagando para o Facebook, está pagando para o Google, para que quando isso aconteça, você faça essa visita, ele te mostre aquele produto para você poder ser impactado pelo aquele produto. Então, o marketing, ele está na tua vida desde a hora que você acorda. Você acordou, tu já começa a ser impactado pelo marketing, impactado pelo marketing. Até você dormir, você está sendo impactado pelo marketing.
vendo a TV, andando na rua, no telefone celular, e agora principalmente no telefone celular, onde está todo mundo. Então, as pessoas aparecem para as pessoas que, se você viu uma pessoa por 3 segundos em um vídeo, eu consigo criar um público de pessoas que viram um vídeo por 3 segundos. E aí eu começo a perseguir, entre aspas, essa pessoa na internet. E ela começa a me ver o tempo todo. Mas por que ela está me vendo? Porque ela viu 3 segundos de um vídeo que eu fiz. Então, a gente tem que entender um pouco mais do marketing para entender o que é marketing realmente. E é isso que a gente vai estudar. Pode falar, Cláudio. Você queria falar alguma coisa? Eu acho que a gente deve, para a gente ganhar tempo, né, a gente deve contratar equipe, sabe? Porque eu estudei muito para isso. Eu gastei muito tempo, muito dinheiro para eu poder entender isso. Tudo bem que é legal, né? Produtivo, que vai ter um resultado lá na frente, é feito de mim, pode não ser melhor que eu, ninguém fez melhor da minha que eu, mas eu acho muito custoso, sabe? Sim. Tempo em termos de retorno. Então, se demora mais tempo. Então, eu sugiro aí que seja contratado uma empresa de marketing. Isso, porque o que acontece é isso. A gente está aqui se preparando para poder fazer com que as pessoas que contratem a gente ganhem tempo. Eu estou fazendo uma consultoria agora de uma empresa, por confidencialidade não vou falar o nome, mas é no ramo de nutrição. E daí eles já venderam milhares de cursos. Só que eles me contrataram. Por quê? Porque eu fui organizar a casa. Eles não vendiam para... Assim, uma coisa que eu não te falei ainda, Cláudio. Eu sei que você sabe o que é um funil de vendas. Eu sei que você sabe o que é um funil de marketing. Agora, a gente tem, eu aqui idealizei um troféu de vendas, um troféu de marketing. Mas como assim um troféu? Porque o funil, ele faz esse movimento. Então você tem lá atração, conversão, relacionamento, venda e análise. Por exemplo, um funil clássico do RD Station. Só que aí eu tenho um outro funil que vai de encontro a esse funil, que é a retenção. Que é você vender para o teu próprio cliente. E aí, nessa retenção, eu ligo uma alça na área de relacionamento para continuar vendendo para esse cliente. Então, eu tenho o desenho de um troféu, ao invés de ter o desenho de um funil, para que a gente possa vender para as pessoas. E o que isso faz? Você começa a vender para a tua base. Você começa a fazer upsell e cross-sell. Você vende um produto de entrada e depois você vai aumentando a entrega do produto, aumentando o que você faz para a pessoa e aumenta o valor daquele produto. Upsell. Você vende outros produtos. Então você trabalha numa... Por exemplo, você é contadora, você tem um monte de clientes. Por que você não fazer uma parceria com uma seguradora? E a seguradora vender o produto da seguradora para esses clientes que você já tem. Isso é fazer um cross-sell, vender um produto diferente para os mesmos clientes da tua base. Faz sentido isso? Então, assim... São técnicas, olha só. Para eu saber isso que eu te falei, eu fazer isso tudo, eu nem consigo aplicar tudo que eu já aprendi. Então, o tempo, ele vai te consumindo, né, com tudo que você tem que fazer, que você está fazendo, com suas empresas, seus pessoais e tal, estudando ainda em cima. Então, eu acho que tem que ser contratado uma empresa. Tem que ser para que a empresa te dê direcionamentos estratégicos, que ela possa fazer o seu planejamento com você, de marketing, que você possa aplicar isso. Aí, olha só, você perguntou para mim o que foi o fundamental do marketing digital da Clark. Digital que eu aceito foi o seguinte: primeiro, a minha equipe, né? De mexer na minha equipe. Hoje eu tenho uma pessoa que faz meu marketing, que é uma pessoa super preparada para isso. Ele trabalha comigo direto, ele não é uma agência. Ele também, todos os cursos que eu fiz, preparação, e a minha equipe, tudo que eu tenho, eu faço, que eu consigo, que eu posso transmitir no meu cliente, para mim, eu transmito. E eles fazem o curso que eu comprei e fiz, e eles podem também utilizar meu login, assim eu dou para eles fazerem. Eu criei Distanim Contadora. O que é o Distanim Contadora? É uma pseudônimo da Cláudia Lolita, para que a gente consiga chegar à maior produção de conteúdo possível nas redes sociais. A gente cria um relacionamento, como você falou aí, um relacionamento com o cliente que tem que ir por empatia.
pessoa, daquela empresa tem uma pessoa, que é a vice-fundadora. Eu criei também um canal, né, no YouTube, que eu te falei. Eu tenho 2 canais, na realidade, um pessoal e um mais profissional. E é muito legal os resultados que a gente conquistou, Marcos. Uma vez não, 3 meses eu fui numa festa, 3 meses, mais ou menos, eu fui numa festa. Aí uma pessoa foi, me apresentou, aí falou meu nome, é Cláudia Lourdes e tal, ó. Aí ele falou assim, Cláudia Lourdes, aí você não contato no celular, sabe que você tem um canal no YouTube, não tem? Aí eu falei, tem. Aí ele falou, você sabe que o meu professor em Campinas está indicando você para os alunos estudarem as matérias contábeis através de seus vídeos? Depois, que legal! Então, quer dizer, a gente pega o conteúdo técnico e transmite isso para o conteúdo para uma linguagem que as pessoas entendam o que são o que está inserido no setor contábil, dentro da contabilidade, dentro do setor trabalhista, dentro do departamento contábil, tributário, e entenda a formalidade tributária bem complexa no Brasil e que se possa entender. Outra coisa que a gente fez, a gente tem 2 sites, um segmentado e um genérico, é uma coisa diferente também do mercado, né? Porque a gente dá um produto separado desses segmentos. E também a gente segmentou em janeiro. Ela está um pouco bolada, essa segmentação que a gente começou, porque veio a pandemia, e com a pandemia a gente teve que botar algumas coisas e transformar outras, né? Mas a gente segue com os 6 segmentos, coisas de moda, hotelaria, pet, saúde, aí desenvolvimento pessoal. Então, a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Aí você vai falar sobre isso também, né? Não, pode, é bom que você já respondeu o que eu ia perguntar. Eu exatamente ia perguntar assim. Porque essa segmentação, essa atuação na segmentação ajudou nesse desenvolvimento da CLAC? Fez com que você tivesse mais resultado? Vamos um pouquinho antes. Por que a gente segmenta? Por quê? Porque quando você pensa assim, eu estou com dor, estou com o coração batendo muito forte, estou ficando com falta de ar. Você vai aonde? No cardiologista. Sim. Você não vai no ortopedista, geral, neurologista. E a medicina e a parte de saúde, ela já tem as suas especialidades. E o que é a sua especialidade? É quando você tem expertise em assunto e que você tem muito mais conteúdo e sabedoria e conhecimento daquela área específico daquela regra para aquele segmento. Então isso é muito importante. Outra coisa, os treinamentos são voltados, os treinamentos da minha equipe hoje, eles são voltados o quê? Para esses segmentos. Quando entra, não quer dizer que você, por exemplo, tem uma agência de marketing, quer me contratar amanhã na minha empresa para fazer a sua contabilidade, não vai fazer, não é isso. Mas é que quando tiverem dúvidas, procedimentos técnicos, contábeis, tributários para você, se é a operação que você quer realizar, eu vou pesquisar para você. Quer dizer que eu tenho que saber aquilo que está no meu rol de serviço. Sim. Além disso, você entende muito mais da necessidade dos clientes. Ou seja, você consegue vislumbrar qual é o valor, o que realmente os clientes precisam que você entregue para ele. Além disso, você produz todo o conteúdo do seu marketing digital voltado para esse público-alvo, para aquele segmento que você quer. Tem um foco, né? Um foco no cliente certo. Isso aí, foco no cliente certo. Então, assim, outra perguntinha que a gente deixou separada aqui para o final o que mudou daquela CLAC de 2010 para a CLAC de 2020? E eu sei que isso daí não tem como falar em poucas palavras, porque eu tenho certeza que a mudança foi enorme, mas o que mais ou menos você consegue fazer um resuminho aí para quem está querendo fazer uma mudança agora de 2020 para 2030 lá? O que você fez de 2010 para 2020 para o cara se ligar que ele pode pensar em fazer de 2020 para 2030? Na realidade, o que eu consegui de 2010 para 2020 vai ser muito diferente da pessoa que é de 2020. Porque estamos numa época bem mais avançada, né, Cláudia? A velocidade das informações ela é muito mais rápida. Essa geração que
cada vez nasce uma geração diferente, né? É uma geração que tem outras necessidades, outros valores, outros princípios que vão se mudando de geração em geração. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, algo que eu acho que perdura, né? Vamos dizer assim. Primeiro, essa mudança interna. E essa mudança interna sua, de que tenha uma inquietação saudável. É daquela que você acha que nunca está bom. Você tem sempre algo a melhorar. E à medida que você tem sempre algo a melhorar, você melhora, né? Você procura conhecimento, você procura parceiros, você procura pessoas que possam te agregar, que você possa agregar dentro da sua estrutura aquilo que você pode fazer. Número 2, uma grande desafio que eu fiz, é uma mudança estrutural na minha empresa. E não é só estrutural de móveis, né, de equipamentos, não. É a forma de lidar com a equipe. Eu tenho métricas de produtividade da equipe hoje, de comunicação, algo muito importante dentro da empresa, é a comunicação. Lá em 2010, pode ser que seja 2010, né, eu tinha uma empresa que um setor falava com o cliente, o outro setor falava com o cliente, mas quando o cliente vinha falar comigo, parecia que não era a mesma empresa que tinha falado com ele. Então, a comunicação é muito importante, que ela seja eficaz, que ela produza os resultados daquela mensagem que você quer transmitir. Além disso, que a sua entrega seja de acordo com a cultura da sua empresa, né? Então, pode vender banana e entregar maçã. Se você vender banana, entregue banana. Pode ter que ser uma banana melhor, com produção melhor, né? Seja uma banana importada, seja uma banana, sei lá, que ninguém está ficando no mercado, você produziu uma espécie diferente, não importa, mas entrega banana. Outra é o ISO 9001, que muita gente diz que é um processo engessado. Realmente ele tem alguns processos engessados, mas ele traz uma qualidade de comunicação, de serviço, de entrega, de valorização, satisfação, reconhecimento, retenção do cliente muito forte. Por quê? Porque eles se ensinam, isso, né? Padronizar. Eles ensinam como você tem que fazer a entrega da maneira certa. Então, como o cliente é importante para a sua empresa. E que você faz com que a sua equipe entenda isso, que ela participe o tempo inteiro da construção do processo. Cláudia, só te interrompendo um segundo para falar sobre isso aí. Eu participei da implantação da ISO 9001 2000. Foi em 2000, que era o ano que mudou o ISO para 2000, lá na empresa Dedo de Deus. Então eu sei muito bem o que você está falando, porque eu participei de todo esse processo, de entender o que era qualidade, de entender o que era PDCA, para que a gente entendesse o que é Plan, Do, Check, Act, para entender o que era fazer as coisas todas com padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então, assim, ele é um pouco engessado, talvez porque as pessoas pensam no documental, mas quando você pensa no que ele resolve de qualidade na tua entrega, de você estar a ponto de que as pessoas que têm ISO costumam fazer negócio com as pessoas que têm ISO, porque a entrega tem que vir de um lugar para outro com o mesmo padrão. Então, isso daí ajuda muitas empresas, e a gente às vezes não tem muito olhar para esse ponto, mas que é importante E assim, eu entendo muito bem o que é conseguir fazer essa padronização e trabalhar com esse padrão dentro de uma empresa. Como você consegue fazer essa entrega? Mas continua aí para a gente poder... A gente já está com uma horinha de live. A gente já está com uma horinha de live aqui. Você tem mais alguma coisa para complementar sobre isso que você estava falando? Não, é justamente isso. Por as experiências que eu acho que show. Que eu tenho hoje, né? Voltando, eu vou ter que fazer essa técnica, eu bato nessa técnica com meus alunos, quando eu dou uma aula, quando eu faço uma palestra, é o quê? A mudança tem que vir de você, para que você possa mostrar para as pessoas nas quais você vende ou que trabalham com você acredita naquele processo, você acredita naquilo que você está querendo implantar, você acredita naquele resultado que você está querendo chegar. Então tem que partir de você. Isso aí, acho que essa é a grande palavra para dar de exemplo e deixar de mensagem para todo empreendedor, CEO, diretor, pessoa, dono de comércio,
seja quem for, acredita que vai dar certo, porque o time vai te espelhar se você demonstrar que não acredita. E aí nada funciona. Se o time te espelha para o lado errado, nada funciona. Agora, se você quer, você acredita, você quer que aquilo aconteça, teu time vai vir junto. E se não vier, a gente vai buscar o time para vir. Através de treinamento, de coach, de one-on-one, e a gente vai trazer esse time. Mas quem está na frente precisa acreditar nisso. Então, assim, eu estou agora lançando uma consultoria chamada Small Business, que é uma consultoria para pequenos negócios. Porque eu entendo que eu tenho mais de 450 negócios novos nesses últimos 2 meses no meu CRM para poder atender esses pequenos e médios negócios e tenho feito atendimentos diários. Por quê? Porque são 450 oportunidades de negócios com pessoas que estão precisando nesse momento do digital, estão precisando desse momento do marketing digital. Então, assim, essa consultoria ela foi feita focada, sob medida para essas pessoas, tanto no valor de investimento quanto no valor de você fazer uma entrega que a pessoa tenha resultado, porque é isso que é importante. A gente tem ali um plano de entrada, né? Depois a gente tem um outro plano mais básico, depois a gente tem um plano lá Pro. Então a gente procura trabalhar com o plano básico. Hoje, para você ter ideia, eu estou usando para essas pessoas uma ferramenta RD Station Lite que custa R$ 59,90 por mês, enquanto a Pro custa R$ 799 por mês. E essa Lite está em promoção agora, enquanto a gente está fazendo essa live aqui, por R$ 19,90 por mês durante os primeiros 3 meses. Ou seja, tem condições do cara ter um acesso ao que é uma ferramenta de automação de marketing, para entender o que é geração de lead, para entender o que é nutrição de lead, para entender o que pode ser feito no marketing moderno com um valor muito pequeno. Mas só que a pessoa precisa ter o quê? Uma metodologia para usar isso tudo, senão ela não consegue. Então assim, Cláudia, eu queria agradecer muito o teu tempo. Queria dizer que eu sou teu fã, que eu gosto muito de conversar com você. Então, eu converso com você, eu aprendo muita coisa. E assim, isso me ajuda. Eu sempre acompanho teus vídeos, tuas lives, teu canal. Eu vi o teu canal crescer. Há pouco tempo ele tinha 10 mil e ele deu um salto para 12 e quando ele chegou em 10 já foram vários saltos. E isso só quer dizer o seguinte: o teu conteúdo tem qualidade, por isso que o teu canal tem tantos seguidores. Não são seguidores comprados, não são seguidores errados, são pessoas que estão ali para aprender aquilo que você está ali para ensinar. E é isso que a gente consegue fazer quando a gente traz oportunidades de negócios dentro da internet, é trazer as pessoas certas para escutar a coisa certa. E assim, quem está assistindo a gente aqui é porque tem interesse em contabilidade, é porque tem interesse em coach, é porque tem interesse em marketing, e é porque tem interesse em vendas, porque senão ia estar fazendo o que assistindo a gente falar aqui 1 hora e pouco sobre isso. Espero que a gente tenha trazido aqui um conteúdo para ajudar as pessoas, porque esse é o nosso intuito, eu tenho certeza que é o seu também. E assim, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por você ter me ajudado aí a passar para essas pessoas que vão assistir a gente daqui para frente. Aí eu vou distribuir isso em vários lugares, para que essas pessoas possam acessar isso tudo que a gente falou e que sirva de exemplo, para que as pessoas pensem um pouco mais em como vai ser para que ela se adapte, né, ao novo normal que vem por aí, que vai mudar com certeza o pensamento das pessoas em muitos aspectos. Essa mudança já aconteceu. E eu queria que você deixasse para a gente um recado final aí, para que você pudesse falar para as pessoas o que a Cláudia pensa, o que a Cláudia queria deixar de mensagem para essas pessoas aí. Obrigada, né, em primeiro lugar, pelas suas palavras, obrigada pelo convite, isso é muito legal. Eu tenho como propósito de poder disseminar meus conhecimentos para esse maior número de pessoas possíveis, para que elas possam errar menos, né, que elas possam ter menos, que esses erros que elas cometem possam ter menos impacto na vida delas. É por isso que eu tenho assim, toda essa minha luta pelo eterno conhecimento. Então, eu só queria dar uma passagem rápida no que você falou aí, que eu achei tão importante. Primeiro, sobre a metodologia Disney, né, que eu já fiz 2 cursos na Disney de liderança, e é muito importante
importante, uma coisa que a Disney falou assim, quando tiver a equipe, você troca a equipe. E a Disney fala exatamente isso. A Disney fala que é um sucesso naquela equipe, quando você vai no espaço, encantado, é justamente isso. A Disney fala só uma coisinha. Você tem que contratar vagarosamente e demitir rápido. Por quê? Porque se você notou que aquele seu funcionário não está fazendo mais parte, e não está mais feliz na sua empresa, ele procura a felicidade dele em outro lugar, mas não prejudicando a sua empresa. Então, é a metodologia, se você pensar bem, o que você vai fazer lá na Disney, aprender lá naqueles milhões de faturamento, que você possa aprender poucos ensinamentos tão simples que você pode aplicar na sua empresa aqui, por menor que ela seja. A segunda é o seguinte, eu mudo, tudo muda. Aquela mudança estrutural que eu te falei, né, quando a gente muda por fora, e quando eu começo a mudar, eu começo a ver os resultados disso com a minha mudança. E o terceiro é liderar pelo exemplo, né, que eu possa ser o exemplo para minha equipe, que eu possa ser o exemplo do mercado, para minha sociedade, que as pessoas tenham orgulho de conversar comigo, de estar comigo, de conviver comigo, porque eu acrescento, eu agrego. Então, eu não estou dizendo eu, Cláudio, não, estou dizendo eu, ser humano. Então, você pense assim, que você comece a mudar a sua conduta, né? Quando você for fazer alguma coisa, você possa dar o valor, que você possa ver exatamente o que você vai construir. Porque existe um ditado que diz que a vida não te dá nada, ela só te devolve. E para ela te devolver, você tem que dar, você tem que ter se doado. Tá? E se você se doou, a vida vai te devolver. É uma grande verdade. Essa mensagem aqui para vocês, né? Grande beijo, obrigado pelo convite. E vamos nessa, Capilã. Beleza. Cláudia, muito obrigado pelo teu tempo. Eu vou encerrar aqui. A gente está fazendo isso gravado, já deixei bem claro aí que a gente ia gravar e não foi feito ao vivo, mas eu vou transmitir isso ao vivo. A gente vai falar depois que eu encerrar aqui. E assim, foi um prazer atender, assim, falar com você, entender um pouco mais do teu trabalho, do que você fez e a certeza que essa Cláudia humana, que essa Cláudia que pensa nas pessoas, isso eu sempre tive. E foi um prazer aqui receber você aqui. E espero que a gente tenha levado um bom conhecimento para as pessoas que vão ver isso daí. E muito sucesso para a CLAC, muito sucesso para os seus projetos. E mais uma vez, obrigado mesmo pelo seu tempo, tá bom? Tá, quem quiser conhecer o nosso trabalho, visita lá Contabilidade nas redes sociais, Sistema Contadora e no canal do YouTube. Eu vou depois pegar os links com você aí e vou disponibilizar esses links aí na nossa postagem para que as pessoas possam acessar o teu canal do YouTube, acessar aí o site da CLAC, tá bom? Cláudia, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo aí.